Bom dia, pessoal! Vamos para mais uma aula no nosso canal do YouTube. É a aula A170. É uma aula básica para os iniciantes, tá? Essa aula eu mostro para vocês como fazer uma ligação de um sensor de movimento e a sua representação em linguagem de projeto. Boa aula a todos vocês! Bom dia, pessoal! Vamos para a nossa aula A170. É uma aula para eletricista básico, né? Como ligar um sensor de movimento. Como ligar um sensor de movimento. Os sensores de movimento, pessoal, eles têm a função de acender a iluminação automaticamente quando houver movimentação naquele ambiente. Desligando esta iluminação ou desligando esta carga com um tempo programado após o último movimento que foi detectado. Então, isso aqui é um modelinho de alguns sensores de movimento. Ele vem com 3 condutores para serem ligados. Tem o condutor vermelhinho aqui de fase, o condutor azul é um neutro e o preto aqui, o condutor de retorno. Então, os sensores de movimento têm a função de acender a iluminação automaticamente quando houver movimento. Após o último movimento detectado, né, ele desliga o sistema de iluminação. Ele tem alguns ajustes internos. O nosso foco é fazer a ligação do sensor de movimento. Então, vamos lá. O sensor de movimento, né, ele tem 3 condutores. O condutor de retorno, representado aqui pelo preto, condutor preto. O condutor neutro, azul, e o condutor de fase. E aqui eu tenho a minha lâmpada a ser ligada pelo sensor de presença, ou, na verdade, pelo sensor de movimento. Então, veja bem, aqui eu tenho a entrada da rede, não é? Entra esse circuito da iluminação, ele está entrando num disjuntor, a saída da fase do disjuntor, eu vou ligar no meu sensor de movimento. Então, ó, saída do disjuntor, olha, vem da rede, entra no disjuntor, saída do disjuntor, liga no sensor de movimento. O neutro, veja bem, aqui é importante, o neutro, ele entra no sensor de movimento e ele é derivado para a lâmpada. Então, na lâmpada, aqui nesse ponto, chega o neutro que vem da rede e esse neutro também ele é derivado e conectado na lâmpada. Então, o neutro vai para o sensor de movimento e também para a lâmpada. E para fechar o circuito, o retorno, que é esse condutor preto, é conectado na minha lâmpada. Dessa forma, quando ocorrer algum movimento no ambiente, essa lâmpada será acionada pelo sensor de movimento. Então, esse é o esquema de ligação de um sensor de movimento. Chega a fase nele, chega neutro, o neutro é derivado também para a lâmpada e chega o retorno na minha lâmpada. Agora, como fazer essa ligação ou identificar essa ligação na linguagem de projeto? Então, vem do quadro aqui de distribuição, circuito 1, vem a fase e o neutro. Eu tenho aqui o circuito 1, que eu vou ligar o sensor de presença, tenho o meu sensor de presença. O que chega no sensor de presença? O sensor de presença vai chegar o retorno, representado aqui, vai chegar o neutro e vai chegar a fase, ok? Então, está aqui a simbologia do sensor de presença. Chega nele retorno, fase e neutro, né? E na lâmpada chega o neutro e o retorno. Então, essa ligação
representa em linguagem de projeto, ou seja, em diagrama unifilar, a representação da ligação de um sensor de presença. Agora vamos fazer a ligação do sensor de movimento. Eu falo presença, mas na verdade é movimento. A ligação do sensor de movimento com three-way. Então eu vou usar 2 interruptores e o sensor de movimento. Então veja bem, eu tenho aqui a rede entrando, a rede está entrando aqui, entra no disjuntor, na saída do disjuntor, eu vou ligar a fase nesse ponto, vou ligar no meu sensor de movimento, condutor vermelho é a fase, tá? Então vamos para a ligação do sensor de movimento. Eu ligo aqui no vermelho, que representa a fase do sensor de movimento. O azul eu tenho que ligar no neutro, tá aqui do sensor de movimento. E também deve chegar nas 2 lâmpadas que eu estou ligando, deve chegar também o neutro. Então, o neutro chega nas 2 lâmpadas e no sensor de movimento, ok? O retorno, veja o retorno. O retorno, ele chega à lâmpada, tá aqui. Como essas 2 lâmpadas estão em paralelo, o retorno chega à lâmpada. Tá aqui o retorno. Mas esse retorno, ele também é conectado no segundo three-way. No meio do interruptor three-way chega o retorno. Do outro lado do interruptor S1 chega a fase. Ok? Então chega a fase. E os 2 paralelos aqui. Então, dessa forma, quando não tem movimento no ambiente, e você quer acionar a lâmpada sem o sensor de movimento, você toca no interruptor three-way, a lâmpada vai acender. Caso ninguém esteja tocando no interruptor e alguém esteja nesse ambiente passando uma movimentação, tendo uma movimentação no ambiente, o meu sensor de movimento vai atuar de forma adequada. Essa é a ligação do sensor de movimento com three-way. E aqui eu tenho a representação da ligação anterior em linguagem de projeto. Vamos começar pelo sensor. Está aqui o sensor de movimento, SP. Ele vai comandar esses 2 pontos que representam a iluminação, A e A, está aqui. Então, chega no sensor de movimento a fase, o neutro e o retorno. Está aqui, fase, neutro, retorno, ok? Chegando fase, neutro, retorno. Vem do quadro a fase e o retorno. Nos 2 three-ways, está aqui a representação do three-way. No primeiro three-way, chega a fase 2 retornos. No segundo three-way, chega os 2 paralelos e o retorno, que é conectado na lâmpada e conectado no sensor de movimento. E aqui vocês podem observar que eu tenho a segunda lâmpada, onde chega nela o neutro e o retorno, como está mostrado aqui. Ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente encerra essa aula básica para você que está iniciando, quer fazer uma ligação de um sensor de movimento. Um abraço a todos vocês.